Saudações a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Nós estamos estudando nesta série sobre se de fato existe uma rivalidade entre a ciência e o cristianismo. A ciência e o cristianismo protestante, a ciência e o cristianismo católico, a ciência versus Bíblia, por exemplo. Tudo isso é uma realidade ou é algo criado? É uma falácia? É um engodo? O que é isso? De fato existe essa discrepância? De fato, se nós observarmos o nosso mundo pós-moderno, podemos chamar assim, existe essa rivalidade entre Bíblia e ciência. Mas, na verdade, essa rivalidade ela foi criada, ela foi fomentada por um homem chamado Andrew Dickson White, quando ele escreve um livro em 1896, um livro que não tem tradução para o português, História do combate entre a ciência e a teologia na cristandade. Ou seja, sobre a influência de White, a metáfora do debate para descrever as relações entre ciência e fé cristã foram disseminadas durante a primeira metade do século XX. Então, isso foi algo fomentado, foi algo que foi estimulado através deste livro. Mas, na verdade, não foi assim no começo da ciência moderna. Ou seja, no começo da ciência moderna, a grande maioria dos cientistas eram cristãos. No vídeo número 1, eu dei alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, quem criou o método científico foi um frade católico franciscano, chamado Roger Bacon. O pai da genética, por exemplo, é Gregor Mendel. Pai da genética, era um monge também, agostiniano. O pai da teoria atômica também era um jesuíta, Ruggieri Borcovich. Então, quando as pessoas dizem que a Igreja Católica ela impediu o progresso da humanidade, impediu o progresso científico, isto não é verdade, isso é uma falácia, isso se constitui numa grande mentira, tá? Isso não é verdade. A Idade das Trevas também é uma falácia. Não houve uma Idade das Trevas. A Idade das Trevas, ela na verdade, se você chegar para mim e falar assim, houve uma Idade das Trevas na questão espiritual, eu posso falar para você que sim. A Idade Média, ela estava nas trevas espirituais. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não estava sendo pregado como ele deve ser. Ou seja, a justificação pela fé, ela estava adulterada. A salvação, somente pela fé e não pelas obras, estava mutilada. Ou seja, durante os séculos, a Igreja Católica ela mutilou a doutrina soteriológica, a doutrina da salvação. Portanto, o Deus que rege os céus e a terra e o universo fez surgir um movimento chamado Reforma Protestante, usando homens falhos, ou usando homens pecaminosos, homens como você e eu, homens falhos e pecaminosos. Entretanto, essa revolta que é ensinado por alguns católicos não é verdade. Isso não foi uma revolta. Isso foi uma libertação soterológica, ou seja, sobre a doutrina da salvação. O homem não compreendia mais, através de tantas coisas que foram acrescentadas dentro da igreja cristã, que ele já não sabia mais o que era salvação em Cristo Jesus. Ok? Era tanta imagem, era tanto santo intercedendo, era tanta coisa, que o homem não sabia mais a quem buscar. Portanto, Deus levanta um movimento chamado Reforma Protestante. Sim, foi de Deus, ok? Senão, até hoje, nós não entenderíamos mais o evangelho simples do Senhor Jesus Cristo. Então,
o iluminismo, junto com o racionalismo, junto com as ideias modernas, foram dilapidando, certo? Essa história de ter a ciência junto com a cristandade. Isso foi sendo dilapidado, dilacerado, né, pelo iluminismo e por homens como André Dickson Wright, que é um homem que já foi refutado, tá, por pesquisadores modernos. O mundo tem passado por transformações e a historicidade também tem passado por uma revisão. Muito daquilo que a gente acreditava como verdade, muitas vezes era um equívoco, era uma falácia, não era verdade. Então, nós vemos que não existiu no começo, antes do racionalismo, antes do iluminismo, antes de ideias filosóficas surgidas, a ciência andava em consonância com a cristandade. E agora, os filósofos da ciência durante a metade do século XX perceberam, com todo o empreendimento científico que está embasado em certas posições, que não pode haver essa discrepância, certo? Que essa discrepância ela foi surgida agora, depois de 300 anos, tá? Lá pelos anos de 1800, começa a haver essa discrepância. É isso que nós vamos continuar no próximo vídeo, esclarecendo para os senhores o surgimento essa discrepância. Deixe seu like, deixe seus comentários e vamos seguir no próximo estudo, esse estudo tão pertinente, né? Esse vídeo tão interessante. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.